Olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, do setor de treinamento do Clube Xadrez Online. Nesta nova videoaula, que na realidade é uma série, trata-se de estruturas típicas de peões, que nós vamos colocar essas estruturas típicas para você e nós vamos também mostrar partidas. Essas partidas vão ilustrar, sob o ponto de vista das brancas e sob o ponto de vista das pretas, como que a gente lida com essas estruturas. Na realidade, se a gente for observar, a tomada de decisão nas partidas estão intimamente vinculadas à questão da estrutura de peões. Por exemplo, para a gente saber se um cavalo é melhor que o bispo, se a estrutura estiver fechada, o cavalo vai ser superior, porque ele salta sobre as peças. Se a estrutura estiver aberta, nós vamos ter mais facilidade para o bispo. Uma estrutura, por exemplo, que ela estiver mais quebrada, uma estrutura que tiver mais debilidade, na troca de damas eu não vou poder trocar, e especialmente trocas de peças que possibilitem a passagem para um final. Então, estas questões nós vamos abordar através de uma série que tem 9 volumes. Neste primeiro volume, eu vou falar sobre essa estrutura aqui, que é a estrutura Carlsbad. Essa estrutura, a gente vê que ela está dividida em 2 grupos, e ela tem esta formação aqui, que vai dar então a estrutura Carlsbad, e nós temos do outro lado também mais um grupo de peões. Então são 2 grupos de peões e a estrutura ela se caracteriza exatamente por esta configuração de peões em C6 e D5. Então, através de partidas, são 4 partidas que eu vou mostrar, 2 sobre o ponto de vista das brancas e 2 sobre o ponto de vista das pretas, nós vamos estudar posições que ajudem a tomada de decisão, tanto de brancas quanto de pretas, em relação a essa estrutura. Então, toda vez que vocês caírem nessas estruturas, vocês já terão facilidade para poder montar seus planos, para poder posicionar as peças, porque exatamente essas partidas vão dar esses modelos para a gente. Bom, as partidas que eu vou passar é Karpov, né, e Lyubojevic, Ivanchuk e Bruzon, Kirill Georgiev, Onichuk e o Brawl contra o Gonda. Então são jogadores extremamente fortes, GMs, e nós vamos ver o ponto de vista de brancas e de pretas. Bom, não faz parte deste volume, né, são os volumes seguintes, mas eu já vou mostrar para vocês as estruturas que compõem esta série, estruturas típicas de peões. Então, essa estrutura aqui, ó, das brancas, a gente caracteriza como o centro móvel de peões. De onde que vem uma estrutura como essa? Por exemplo, de uma Grunfeld. Uma Grunfeld, nós colocamos aqui o bispo em G7, atacando o centro. Nós colocamos esse peão de C5 batendo aqui no centro, mais a dama também pode estar em A5, cavalo C6 atacando aqui, né? Então, as pretas vão atacar esse centro de peões, então nós vamos ter partidas onde as pretas são bem sucedidas para atacar esse centro de peões. E nós vamos ter partidas onde as brancas, jogando com essa estrutura de peões móveis, por exemplo, criam um peão passado, ou como tem uma massa de peões aqui, pode atacá-la do rei. Então essa é uma estrutura que estará num outro volume desta série. Esta é uma outra estrutura. Dá para montar 2 estruturas aqui, né? Mas isso aqui vai estar na próxima. Esta aqui das brancas é Maroczy, mas o que interessa para a gente agora é essa estrutura das pretas, que a gente chama de porco-espinho ou sistema erizo. Essa estrutura é uma estrutura onde as pretas, e é extremamente comum, especialmente em siciliana, onde as pretas vão tentar estourar a posição aqui, né, fazer ruptura em B5 e D5. Então, a todo momento, né, as pretas vão tentar forçar isso. Há posições também que é possível a gente ter um fianqueto, mas toda vez que tem esse fianqueto aqui, apesar de a ação pela diagonal aqui fica boa, nós vamos ter um problema, né, que possivelmente o cavalo vai estar em E7, nós vamos ter um problema com D6. Então, essa estrutura com o fianqueto é mais comum a gente ter esse peão em E7, né, para não ter o problema em D6.
Então essa estrutura porco-espinho faz parte de um outro volume também desta série de 9 vídeos. E agora a gente cai na estrutura Maroczy. Então a formação para as brancas é C4 e E4. Especialmente a casa D5, ó, a gente fica vigiando para não ter nenhuma ruptura e pode colocar lá um cavalinho, por exemplo. E toda vez que o adversário tomar de E para ter o quê? Uma ação boa da torre na coluna E para poder atacar E7. Quais aberturas é possível cair uma estrutura como essa? Por exemplo, uma defesa índia do rei é possível, especialmente quando passa para uma Benoni moderna. Eu mesmo jogo essa posição de pretas, tenho várias partidas onde, ao invés de jogar com E5, partir de uma estrutura de Índia do rei, eu faço C5, o branco joga, por exemplo, um cavalo E3, ele não toma e nem avança, e eu faço C toma D4. Quando eu faço C toma D4, nós temos essa estrutura. Dragão também, né, é possível. Então, essa é uma estrutura muito comum, onde as brancas colocam o peão em E4 e C4, fazendo esse chifrinho aqui, que é muito difícil de ser quebrado pelas pretas. Então, isso vai estar também num outro vídeo, faz parte da série, né? E aqui nós temos uma estrutura de centro fechado. Então, toda vez que há bloqueio à cadeia de peões, nós vamos trabalhar com o quê? Se o centro está fechado, nós vamos trabalhar com as alas. Então, por exemplo, aqui nós vamos mostrar partidas onde as pretas jogariam F5, onde as brancas trabalhariam para fazer o C5. Então, são as cadeias de peões. Por exemplo, a Índia do Rei é muito comum, francesa, mas não com essa formação com D5. Na francesa a gente vê a formação de D4 e 5, né? Então tem várias aberturas que é possível cair em estruturas de peões onde forma uma cadeia. E se o centro fica bloqueado, nós temos que trabalhar as alas, né? Ala do rei, ala da dama. A próxima estrutura é o peão da dama isolado, né? O PDI. Esse peão da dama isolado pode ser o de D4 ou pode ser, sob o ponto de vista das pretas, pode ser um peão também D5. De D5, apesar de ter várias partidas, né, com esse modelo, nós temos mais dificuldade, porque a gente já tem um tempo a menos de pretas. E o peão da dama isolado é muito bom para jogar o meio jogo. Então, a coluna C semi-aberta, a coluna C aberta, coluna E semi-aberta, a casa E5 eu posso instalar um cavalinho ali. Geralmente eu vou ter bispo em D3 para atacar. Geralmente eu vou ter bispo ou em E3 ou em G5, bispo de casas pretas, né, para poder também mirar a ala do rei. A dama pode passar para a ala do rei. Eu posso jogar bispo B1, dama D3, ou até passar a dama por F3, dama H3 ou dama G3. Então tem sempre possibilidade de atacar a ala do rei. O meio jogo das brancas então é bastante rico nessa estrutura de peão da dama isolado. Então, se você está de brancas, né, como tem um tempo a mais, é mais fácil para você jogar essa estrutura. E para as pretas, a ideia é trocar peça e jogar o final, já que o peão da dama isolado é uma fraqueza, já que ele está sozinho, ele vai demandar defesas e isso vai estagnar um pouco a posição para as brancas no final, né? Elas vão ficar passivas, engessadas na defesa desse peão e as pretas vão ter mais facilidade. Então, o final de jogo é mais fácil jogar de pretas. E o meio jogo é mais fácil jogar de brancas. Então, isso é um outro vídeo também que nós vamos fazer. Essa estrutura aqui são os peões colgantes, ou peões suspensos. Esse termo peões colgantes é lá do Nisovich, do livro Meu Sistema. Então, ele criou esse termo. Esses peões eles têm força dinâmica, especialmente aqui para D5. Mas eles têm um problema crônico, que é exatamente pelo fato de estar isolado do outro grupo de peões. Por exemplo, o grupo de peões da direita está longe deles ainda, ó. E aqui também, ou seja, como não tem apoio, não tem o peão de E3, não tem o peão aqui em B3, especialmente as torres vão fazer muita pressão nesses peões. Se eu tiver que fazer um avanço, por exemplo, a C5, nesta posição, aí eu vou ter problema, né? Porque a casa C6, a casa D5, elas serão casas muito boas para colocar
peças aí pelas pretas, especialmente os cavalos. Então os peões colgantes ou peões suspensos são temas também de outro vídeo da série. Aqui são os peões dobrados. Esta vem de uma nisoíndia. Então, na maioria das vezes, o bispo é trocado pelo cavalo, como aconteceu aqui, e por isso que gera o peão dobrado. Então o branco tem dinamismo na posição, vai ter o par de bispo, vai ter a coluna B, mas no final de partida vai ter problemas. As pretas, por exemplo, podem trabalhar com uma ideia de D6, E5, pode fazer cavalo C6, cavalo E5 para atacar C4, mais B6 e bispo A6 aqui, né? Então, esta posição nós temos problemas estruturais aí, se chegar no final de partida, e tem um centro mais forte, tem dinamismo, né, pela coluna B, e o par de bispos também. Então, isso é tema de um outro vídeo. Aqui nós temos a maioria de peões. Então, tem maioria de peões na ala da dama e tem maioria de peões na ala do rei. Então, o 3 contra 2, nós sabemos que é mais fácil de passar, o 2 contra 1. E também, quando as pretas criarem esse peão passado, neste caso aqui, né, de os dois estarem rocados pequenos, nós já temos o rei para fazer o bloqueio. Ao passo que quando criar o peão passado, o branco, as pretas vão ter que ir lá para poder segurar esse peão passado. Então, quando você tem o peão passado lateral, né, quando você cria ele, por exemplo, de 3 contra 2, 2 contra 1, se você já tem o peão passado, aqui é como se fosse um peão passado em potencial. Uma maioria de peões chega no peão passado em si, né? Peão passado é aquele que não tem do adversário nenhum na frente dele e nem do lado, é só avançar e fazer dama. O peão passado tem muita força no final, no meio do jogo nem tanto, porque tem muita peça e pode bloqueá-lo, inclusive tomá-lo se você tenta fazer o avanço. Depois nós temos essa estrutura aqui, que é uma estrutura interessante, né? Que é a estrutura que nós vamos começar, que é essa estrutura Carlsbad. Então, antes de passar para as partidas, vamos ver o detalhe, vamos ver alguns detalhes dessa formação. Então, eu não sei se vocês já ouviram o termo ataque da minoria. Ataque da minoria é falado lá no Estratégia Moderna de Xadrez, né? Citado que Napoleão, por exemplo, com exércitos menores, mas melhor posicionado, esse exército conseguia derrotar exércitos maiores. Então, ele cita esse exemplo do ataque da minoria, onde se você tem uma boa configuração, no caso aqui de peões, você consegue atacar uma estrutura que tenha mais peões e às vezes ser muito bem sucedido. Então é o caso aqui, por exemplo, se eu fizer B4, se eu fizer A4 e depois chegar com o peão AB5, eu vou gerar um problema aqui com esse peão de C6. Porque se deixa tomar, vai tomar de B7 e o peão vai ficar atrasado aí numa coluna semi-aberta. Além do que eu vou conseguir o quadro C5. Então, essa é uma estrutura que dá para mexer bastante. Onde? Dá para mexer bastante na ala da dama, especialmente com essa ideia do ataque da minoria. É isso para as brancas. Há algumas possibilidades também de jogar a base de F3, bispo D3, cavalo E2, dama C2 e tentar fazer um E4. Algumas posições assim também. E para as pretas? Para as pretas, né, mais aqui a coluna E, especialmente entrar com um cavalinho aqui em E4, tem possibilidade do bispo também, né, fazer bispo F5 e entrar aqui, mas mais o cavalo. E se for para estourar a posição, vai ter que ser a base de F5, F4. E muitas vezes, para evitar esse ataque da minoria ou atrasar, retardar esse ataque, nós vamos ver que o A5 é bastante jogado pelas pretas. Nós temos uma partida assim, sob o ponto de vista das pretas, aonde a gente tem o A5, né? Porque toda vez que joga A3, B4, faz a tomada e nós vamos ter a coluna A que vai ficar aberta. Então, a partir de agora, nós vamos olhar 4 partidas, 2 sob o ponto de vista das brancas, 2 sob o ponto de vista das pretas, explorando, então, essa estrutura. E eu gostaria que vocês observassem bastante onde as peças ficam colocadas. Esse é o detalhe. A sequência de lances provavelmente não vai ser a mesma quando vocês caírem em uma posição. Não adianta ficar decorando o lance das partidas. Mas o que a gente tem que observar é exatamente a questão da colocação das peças.
o método com que ou as brancas ou as pretas que estão conduzindo ali a posição, né, dependendo do lado que a gente está, trabalha essa posição. Então, essa técnica, esse método para lidar com as estruturas de peões é o que nós vamos abordar. Então, são fundamentos que nós vamos passar que vai facilitar a tomada de decisão quando entrar nessas estruturas que eu mostrei. Então, nessa primeira estrutura, vou pegar a primeira partida aqui, que é a partida do Karpov conduzindo as brancas. O Karpov, nós sabemos, né, ex-campeão mundial, é o jogador que mais venceu torneios, então ele é muito eficiente em termos de, especialmente de jogo posicional. Se a gente fosse encaixar ele numa escola, ele seria da escola estrutural, aquela escola que fica ali, né, cuidando de um peãozinho, cuida de uma casa para poder não gerar debilidade, acumula pequenas vantagens e dessas vantagens você tenta passar para vantagens maiores. Então, o Karpov jogou D4 e ao jogar D4, o que acontece? Nós temos, na maioria das vezes, o D5 ou o cavalo F6. Por que isso? Para tentar fazer o quê? Para tentar dificultar ou atrasar aqui para as brancas o E4, para não ter dois peões no centro, que daria uma formação muito boa em termos de controle central e também de ação ali para C5, D5, E5, F5. E há possibilidades mais radicais também, né, como F5. Então, quando vocês verem D5, cavalo F6, F5, são jogadas que tendem ali a retardar ou impedir mesmo o branco a fazer esse E4. Então, o cavalo F6 tem essa ideia, né, de controle do centro e também impedir aí o E4. Não podendo jogar E4, as brancas trabalham com a ideia de C4. Aí E6, cavalo C3, e aqui nós temos a Ninzo-Índia. Esta Ninzo-Índia, a ideia de jogar o bispo B4 é não deixar as brancas fazerem E4. Então, é uma forma indireta de você controlar E4, uma vez que estamos cravando o cavalo. Aí dama C2, a variante clássica, a variante capa branca. Qual que é a ideia? Toda vez que as pretas tomarem aqui, a gente recuperar essa peça de peça, no caso com a dama. Para quê? Para não dar a quebra na estrutura de peões, não ter peões dobrados. É possível jogar outras coisas também, né? Tanto é que quando a gente estuda a teoria aqui, a gente tem cavalo F3, a gente tem E3, mas na maioria das vezes a gente tenta impedir essa quebra e dama C2, dama B3 tem essa ideia. Aí o D5, aí a gente toma bispo G5, H6, fez a tomada. É possível voltar aqui também, né? Opa! É possível voltar esse bispo de G5 para H4 e continuar nessa diagonal, continuar cravando este cavalo em F6. Acontece que nesta posição, onde é bem provável que vá ter aí o ataque da minoria, este bispo já exerce uma ação importante para controlar as casas, as ações que as brancas poderiam fazer na ala da dama. A dama também poderia passar rapidamente. Então, toda vez que a gente puder descartar esse bispo, né, que puder tomar esse bispo do adversário, desviar a dama, né, para a ala do rei e ela não ter ação ali na ala da dama, vai ficar mais fácil para a gente poder conduzir o ataque da minoria. Aí faz o E3, rocou, A3. E aí esse bispo vai embora também e já tem o A3 com a possibilidade de B4. Então, quando nós começamos esta videoaula, eu mostrei a estrutura. Então, eu tirei as peças, deixei só o rei e peões aí, para cada lado. E a gente falava exatamente desta formação. Ou seja, da coluna C semiaberta, só que o peão estava em C6, e da coluna E semiaberta, onde as brancas vão trabalhar a coluna C e as pretas a coluna E. Então, esta configuração é que a gente tem que observar, onde nós vamos posicionar as peças para poder explorar, para poder essas peças ficarem
bem colocadas para poder jogar nessa estrutura aí. Aí o C6, que dá exatamente a estrutura Carlsbad, cavalo F3, bispo F5, né? Nós falamos dessa ação do bispo, especialmente sobre E4, aí bispo E2. Há a possibilidade também de bispo D3. Muitas vezes a gente vê nas partidas o bispo D3 fazendo esse confronto entre os bispos e podendo trocar. Mas quando a gente estuda estratégia, nós passamos a conhecer o que a gente chama de bispo bom e bispo mau. Apesar de terem o mesmo valor, por volta de 3,5, né, dependendo da posição, às vezes 3, às vezes 3,5, quando a posição está aberta, o bispo tem mais ação, né? Então tem mais facilidade para jogar e por isso ele vale 3,5, especialmente quando tem peões em ambas as alas e o centro não está fechado. Esse bispo aqui seria o bispo bom, ou seja, ele age, né, por casas de cor diferente aos peões mais centrais. E esse das pretas seria o bispo mau. Então, ao fazer, porque tem a mesma cor dos peões mais centrais, ao fazer bispo F5, nós vamos ter a dificuldade de problemas na ala da dama, especialmente em B7. Ou seja, eu tenho meio que um abandono da ala da dama, porque o bispo vai para a ala do rei. Então, muitas vezes, as brancas pressionam a ala da dama, especialmente B7. Mas tem a vantagem de já controlar E4, que a gente sabe que estrategicamente para essa estrutura é bom, e está desenvolvendo a peça também, né? Essa peça está passando a jogar. Aí bispo E2, cavalo em D7. Aí o B4, já iniciando o ataque da minoria. E bispo E4. Então nós falamos que quem pode dominar aí? Ou o cavalo, ou o bispo, né? Geralmente o cavalo. Aí rocou pequeno, torre E8. Então dominando a coluna semiaberta. Então tudo dentro daquilo que a gente já havia adiantado. Então cada estrutura você tem uma configuração de peças para explorar essa estrutura. É isso que a gente tem que ficar de olho. Qual o máximo de rendimento eu consigo dar para as peças quando eu estou de pretas para explorar essa estrutura e qual o máximo de rendimento que eu consigo dar para as brancas para explorar também a mesma estrutura. Então é como se fossem planos ali diferentes, né, dentro da mesma estrutura. As pretas trabalham com a ideia mais de ataque ali no centro, ala do rei, e as brancas mais ala da dama. Ó, tanto é que já levou mais uma peça para a ala da dama. Aí jogou A6. Esse A6 é para dificultar o B5, né? E o branco tem que preparar mais para fazer a ruptura em B5. Aí torre de AC8. Nós temos aí o B5. Então, o que acontece agora? Por isso que a torre ficou em A. Então, geralmente a gente vê torre de AD1, ou torre de AC1, torre de F1, torre de FD1. Então, na coluna semi-aberta, eu coloquei a torre de F. Na coluna A, eu deixei ela, porque como a gente iria fazer a ruptura em B5, era provável que esta coluna iria se abrir. Aí faz C5, né, para poder manter a quebra, e aí a troca. Nesse caso, então, nós temos uma estrutura já muito interessante para as brancas, aonde da estrutura Carlsbad, que a gente havia iniciado, ela agora houve uma mudança no esqueleto de peões e agora a gente tem uma estrutura diferente, mais favorável para as brancas. Se eu observar, ó, o branco tem 2 blocos de peões, as pretas têm 3 blocos de peões. Então, quanto mais quebrada essa estrutura, imagina, por exemplo, esses peões sendo uma corrente. Então, a corrente está lá, 8 peões e tal, cada elo de uma corrente sendo um peão. Toda vez que esse peão é trocado, essa corrente se quebra. Quanto mais quebrada a corrente, mais pontos débeis para a gente poder atacar, mais dificuldade para o adversário se defender. Então, como tem 3 blocos as pretas e 2 as brancas, ainda tem 2 peões isolados as pretas e o branco só um da estrutura inicial Carlsbad, nós migramos para uma outra estrutura mais amplamente favorável para as brancas e agora nós vamos ver como que o Karpov consolida, trabalha essa posição aí para poder ganhar um ponto. Nós temos uma estrutura ainda a ser estudada, que é do peão isolado, e o peão isolado nós sabemos que tem que colocar uma peça na frente dele, especialmente um cavalinho em D4. Aí as pretas vão tentar o quê? Tirar esse cavalo daí, né? Aí F3, cavalo toma.
E agora a gente parte para um final também superior para as brancas. Por quê? Porque lembra que eu falei do bispo mau? Ó? Este bispo é mau porque tem que controlar, tem que defender, né, o peão de D5, que é da mesma cor, então limita um pouco a ação dele. E as brancas têm o bispo bom. E nós temos uma torre aqui que vai ter mais facilidade para ir para o ataque na ala da dama. Então o rei F2, o rei também já está mais ativo. É sempre bom comparar as peças. Então a gente compara os bispos, compara as torres. No final também pode comparar os seis. É claro que o rei não tem um valor, né, porque ele tem valor absoluto, infinito, vale o jogo todo, a partida toda. Mas no final de partida, já que o risco de mate é muito pequeno, os teóricos dão um valor para ele, e é um valor alto. Ele vale mais que uma torre, a torre vale 5 pontos, e vale menos que uma dama. A dama vale 9 pontos. Então, na média, aí 7 pontos. Então, olha a importância da gente valorizar esse rei no final. Na abertura, no meio-jogo, nós vamos ficar ali com o rei escondidinho, porque senão tem risco de mate. Mas no final de partida, especialmente se as damas estão fora do tabuleiro, nós já temos muita facilidade para poder trabalhar com esse rei e poder ajudar a proteger peões, atacar peões do adversário. Aqui, no caso, estava ameaçando uma peça, o rei defendeu, estava ameaçando entrar pela coluna, o rei defendeu. Tá vendo? O rei ativo é muito importante no final. Aí, bispo B3, a torre invade, aquela torre de A, ela não mexeu, nós estamos já no lance 26, ela estava paradinha a 1 e agora entra em jogo. Aí faz a defesa, voltou, e com isso o rei fica mais ativo e protegendo as duas colunas que estão abertas. Ó. Em D2, ele protege a E e protege a C. Né? Estilo Karpovinho aí, né? Todo posicional, vigiando casas-chave, casas importantes e tentando sempre manter a pressão sobre o adversário com pequenas vantagens, às vezes uma coluna aberta, às vezes pressão em um peão, um bispo mau contra um bispo bom. Parece um peão grande, tá vendo? Esse bispo, pelo fato de ele ser de casas brancas, ele fica muito inativo. Olha como o branco tem mais atividade com o seu bispo. E a torre, já que a coluna E, o bispo está na frente, ela tenta agir pela coluna C. Mas o rei D2, que foi o trunfo da partida aí, para poder jogar esse final, controla, né? Mais pressão em B7, tenta trazer o rei, agora faz B6. E B6 é importante que dá mais ação para o bispo também, né? E vai chegando com o peão próximo ao coração. E o Karpov já viu que é possível infiltrar agora com o rei, que vai garantir o ganho. As pretas tentam quebrar a estrutura na ala do rei para poder atacar depois. Olha, esse jogo a gente pode falar que ele foi ganho, claro que teve toda uma ação ali pelas estruturas de peões, né? Inicialmente Karlsbad, depois essa estrutura mudou, mas ficou com uma estrutura muito quebrada pelas pretas, né? Migrou de estrutura, mas ela ficou ruim. E aí o que acontece agora? Nós temos um rei extremamente ativo que vai decidir a partida. Então, estrategicamente, as estruturas elas foram importantes, mas o que definiu realmente a partida foi exatamente, bacana isso aqui, ó. Ele deixa tomar, mas depois não tem o que fazer, porque está cravado e nós temos a tomada ali. Beleza, e aí então é só fazer o zigue-zague até aqui embaixo e não vamos ter mais problema com essa posição. Ok? Então, esta foi uma partida onde nós estamos ilustrando como trabalhar essa estrutura do ponto de vista de brancas. Vamos passar agora para a próxima partida, a partida Ivanchuk e Bruzon.